Estamos começando mais uma atividade com o objetivo de refletir sobre a ação litúrgica. E como foi prometido, especialmente agora voltado para o mês temático da Bíblia, o mês de setembro. Esse mês temático foi instituído em 1971 na Igreja do Brasil. E esse ano vai meditar o livro de Josué. Mas a nossa preocupação aqui é refletir sobre as nossas ações, principalmente nas celebrações, quando se trata de um mês temático, para que a gente não fique na superficialidade das ações. É importante colocar em destaque a Bíblia, num lugar em destaque dentro da igreja, pode ser no meio, na frente ou perto do altar, mas sinalizar o mês temático da Bíblia não pode se resumir simplesmente a uma Bíblia aberta durante o dia inteiro, 24 horas, sem ninguém na celebração e achar que a gente está privilegiando a temática de reflexão da Bíblia somente com essa ação. Ela seria muito pouca, muito vazia, muito pobre, por sinal. Aliás, não se deve deixar a Bíblia aberta durante o dia todo. Ela deve ficar fechada, porque para a liturgia, a Bíblia só é aberta no momento da proclamação, que significa que Deus vai proferir sua palavra sagrada através do ministro, através da ação ali desempenhada. Deus não fica com a boca aberta o dia todo, principalmente se não tem ninguém para meditar. Então, colocar em destaque a Bíblia é bom, porém, esse destaque deve ter outros elementos, deve ter outros significados, para que possa, então, ser profundo. Aconselha-se que nesse mês, além da simbologia, a Bíblia, as entronizações, se faça outros movimentos, como por exemplo os círculos bíblicos de meditação, que não deve ser feito só em setembro, mas durante o ano todo, para que o povo se habitue, se acostume com o livro sagrado, entenda o que é capítulo, versículo, saiba manusear. Percebe-se muito que a palavra de Deus está em quase todos os subsídios e mecanismos eletrônicos. Porém, ainda é grande o número de pessoas que não sabem diferenciar capítulos de versículos, que não sabem procurar livros no compêndio que é a Bíblia, e muito menos conhecem os textos. É uma preocupação fazermos do mês da Bíblia um mês que possa realmente aprofundar o conhecimento e a intimidade com a palavra de Deus. São algumas das indicações que eu indico, que eu proponho. Outra é também observar as sugestões para esse tempo. As sugestões contidas no Missal Romano, as sugestões contidas nos subsídios de preparação para as celebrações. Por exemplo, o Missal Romano nos ressalta nos diversos elementos da Bíblia, que é o capítulo 2 do Missal Romano, no item 29, ele diz o seguinte: quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus quem fala ao seu povo. É Cristo presente na sua palavra, que anuncia o Evangelho. A pergunta é se realmente a nossa ação como ministros, tanto o ministro ordenado quanto os ministérios de leitores, estão fazendo com que os outros irmãos percebam que, ao manusear e proclamar o texto sagrado, é o próprio Cristo que está falando. Por isso é que a gente ressalta alguns cuidados, como por exemplo o que é dito também na introdução do Missal Romano sobre os gestos e atitudes corporais, lá no item 42. Os gestos e atitudes corporais, tanto do sacerdote, do diácono e dos ministros, como do povo, visam conseguir que toda a celebração brilhe pela beleza e nobre simplicidade, que se compreenda.
a significação verdadeira e plena de suas diversas partes, e que se facilite a participação de todos. Para isso, deve atender-se ao que está definido pelas leis litúrgicas e pela tradição do rito romano, ao que concorre para o bem comum espiritual do povo de Deus, mais do que para a inclinação e arbítrio de cada um. A atitude comum do povo, todos os participantes na celebração devem observar, é sinal de unidade dos membros da comunidade cristã reunidos para a Sagrada Liturgia. Exprime e favorece os sentimentos e a atitude interior dos presentes. Então, amados irmãos, quando a gente fala, e às vezes é interpretado errado, dos cuidados que nós devemos ter na preparação e principalmente na execução das atividades, o porquê de uma entronização, o porquê de uma leitura preparada, bem proferida, com toda a pontuação, com todo o gesto corporal que cada texto bíblico se requer, é porque é uma responsabilidade muito grande você quando assume esse ministério, o ministério de leitor, principalmente, que é transmitir e que é fazer com que aqui os ouvintes, a assembleia ali reunida, sinta a presença de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo que está falando para o seu povo através do ministro. A preparação é fundamental, mas ainda se vê liturgias e celebrações que parece que não houve preparação nenhuma. Se leitores escolhidos em cima da hora, ali num momento de improviso, leituras muito mal feitas, com a dicção errada, palavras que não têm significado, a falta de pontuação que muda o sentido das frases. Então, não é questão de privilégio, não é questão de escolher determinadas pessoas, mas é questão de cuidado. Cuidado para com o que é sagrado. A palavra de Deus é sagrada. Mais do que colocar a palavra de Deus ornada em flores, aberta durante o dia, as 24 horas do dia, mais do que isso seria o cuidado com a proclamação, o cuidado com a execução dos atos para com a palavra. Faríamos um mês muito mais frutífero. Entronizações que tenham sentido, danças que tenham sentido, para não denegrir o sentido sagrado da palavra. A palavra precisa ser tratada com o mesmo esmero que se trata a Eucaristia, porque palavra também é comunhão. Assim como tratamos, já dizia os santos da igreja, assim como tratamos com muito esmero a Eucaristia, também deve se tratar a palavra. Isso vale inclusive para a celebração da palavra. Não é só para a celebração eucarística, que a gente sabe que é o ápice, é o momento maior. Mas celebrações da palavra precisam ser bem preparadas. Aliás, qualquer oração, uma oração de rua em que vai se tratar e proclamar a palavra, tudo tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo. Cabe aqui dizer que tem equipes e pessoas que fazem isso de uma forma brilhante, lindas liturgias, lindas celebrações, entronizações e proclamações da palavra. Mas como aqui cabe a nós refletir não só os pontos positivos, mas os pontos negativos, e dar dicas para vivenciar o mês de setembro, o mês da palavra sagrada, com mais que seja mais frutuoso, é isso que eu quero dizer, que seja mais ativo, que seja mais pleno. Então, equipes de preparação que nos ouvem e que buscam maiores informações, daremos várias sugestões em vários vídeos de até 10 minutos. Esse é um. Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Instagram e pela comunidade privada da Hotmart. Eu sou Carlos Magno Ericeira, diácono permanente, e estarei com vocês durante esse mês, inclusive, fazendo lives com oração, utilizando o subsídio da SAVE,
da Paulinas para o mês de setembro. Fique na paz e fique com Deus. Muito obrigado.